Olá, 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 estamos ao vivo. Como toda segunda-feira, às 15 horas, eu estou aqui no canal do Viver com Clique, falando do quê? De fotografia. Como criar a cena fotográfica para fotógrafos, tá? Falo diretamente com os fotógrafos e fotógrafas. E mais uma vez, a live 19. Ai, que delícia! Tá subindo, live 19. Para quem não me conhece, eu me chamo Andréa Maia. Fotógrafa profissional há 26 anos, há mais de 26 anos. A gente já mudou o ano, né? A gente está em 2023. Então, há mais de 26 anos, 23 deles só aqui na Itália, em Milão, da onde eu tô falando hoje com vocês. O tema de hoje: o que um fotógrafo precisa saber para fazer uma fotografia profissional? Vamos lá, minha gente. Começamos a definir, antes de mais nada, o que é uma fotografia profissional. Uma fotografia profissional ou ensaio fotográfico profissional é um serviço oferecido e realizado por um profissional da fotografia que permite a criação da cena de fotografias de alto nível comunicativo. Mostra um profundo conhecimento da luz e dos seus efeitos sobre os objetos, as pessoas, o ambiente, e siga o conceito de comunicação e objetivos previamente definidos entre profissional da fotografia e o cliente, para gerar a atenção do público-alvo com quem queremos comunicar. É isso, gente. O que é uma fotografia profissional? É a criação da cena de fotografias de alto nível comunicativo. Tá bom? Muito bem. O que não é fotografia profissional? Se você acha que um simples clique da sua câmera fotográfica é suficiente e o resultado final que você obterá desse mesmo clique, depois de horas de pós-produção, seja uma fotografia profissional, esqueça! E se você acha mesmo que o que precisa ser feito para ter uma fotografia autêntica e original esteja no domínio da pós-produção, aviso você. Não é esse o caminho para criar uma fotografia profissional. Sabe por quê? Não basta saber fazer clique com a máquina fotográfica e depois correr para resolver a fotografia em pós-produção, para chamar a atenção das pessoas para o seu trabalho. O resultado disso você já conhece. Olha aqui, gente, ó. Milhares de imagens sem valor algum. A internet está cheia do que não é fotografia profissional. Deu para entender? Agora a coisa começa a ficar mais interessante. Vamos lá. Quais as diferenças entre uma fotografia profissional e uma fotografia amadora? Eu peguei uma fotografia muito simples. Essa fotografia aqui é a fotografia tipo documento ou para o currículo, tá? É uma fotografia simples, é aquela da 3x4, para a gente, né, ter mais entendimento. Usada para o perfil profissional e das redes sociais. Para colocar, eu não sei se acontece no Brasil, mas aqui na Europa tem o padrão, o currículo, né, o currículo vitae, ele tem padrão e tem que ter a fotografia, tá? Então, muitas pessoas pedem aos fotógrafos para fazer fotografias. Não pode ser selfie. E agora eu vou mostrar por quê. A imagem A, essa aqui, gente, ó, a imagem A, selfie para as redes sociais. Dá para ver, gente? Tem muitas pessoas que colocam uma imagem desse tipo no próprio currículo. E saibam, elas vêm descartadas. Por quê? Porque a imagem do currículo não é uma imagem que dê a identidade da pessoa, tá?
Aqui tem os móveis atrás. Isso, gente, é a fotografia mais simples que existe, tá? No mundo da fotografia comercial. É a fotografia para documentos ou para os currículos, tá? E aqui a fotografia, tá, profissional. Não tirei as rugas, não tirei, né? Não disse, olha, fica reta, fica com uma... Não. Foi essa foto que ela escolheu para colocar no currículo dela. Foi essa foto que eu fiz, tá? Aqui também, a mesma questão, tá? Ela fez um selfie para um currículo e colocar também nas redes sociais. E aqui eu utilizei, tá? Eu só atei o cabelo dela, ela trouxe um brinco, que é dela. A maquiagem era a mesma, para vocês terem ideia, era a mesma, não teve maquiagem, não teve grandes produções. E ela só botou um brinco e deixou, tá? E sorriu. Tinha o ângulo certo do rosto dela para colocar nas redes sociais. Ela é uma profissional liberal. Como essa outra pessoa aqui também é uma profissional liberal. Ela queria simplesmente fotos para colocar no perfil das redes sociais e nos currículos, né, para buscar clientes novos. Esse aqui é o segundo exemplo. Criação da identidade digital. É um outro exemplo de fotografia profissional, de, né, identidade digital, usada para o perfil profissional e das redes sociais de um artista, tá? Esse foi uma foto que eu fiz, tá aqui, aonde foi utilizado para as redes sociais. Então, vem chamado identidade digital. É uma foto, tá? Diferente dessas aqui, mas também ela tem as mesmas características. Não é um retrato, é uma fotografia 3x4 que tem uma característica precisa. Ela deixa os traços do rosto da pessoa, tá? Evidente, tá? Então são essas. Criação da identidade digital usada para o perfil profissional e das redes sociais de um artista. Tá? Esse aqui é o exemplo. Quais as vantagens um fotógrafo tem por saber fazer uma fotografia profissional? Vou citar os 3 principais. Você melhor dá indicação ao seu cliente de como criar a cena fotográfica que tenha maior poder comunicativo. Como eu mostrei para vocês, não é um retrato. Se a pessoa tem necessidade de criar uma fotografia para as redes sociais para colocar no currículo, não é um retrato. O retrato, ele tem uma outra característica, tá? Tem que ser uma fotografia que tem características mais objetivas, aonde aparência, né? Aparentemente a pessoa tá confortável, aonde ela está não muito séria, aonde ela não está muito reflexiva, aonde não tem emoções muito, como eu posso dizer, evidentes, tá? Tem um sorriso, não tem uma risada. Um retrato já teria, pode ter, né? Uma risada, pode ter um rosto mais introspectivo, um rosto mais misterioso, mais sombrio. Já nesse tipo de fotografia que eu falei de documentos e currículos, não. Então, uma das vantagens que o fotógrafo tem por saber fazer uma fotografia profissional é dar uma melhor indicação para o cliente de como criar a cena, né? A cena fotográfica que tenha maior poder comunicativo para o que ele precisa. Segundo, você recebe mais por seus ensaios fotográficos, porque gera um maior número de fotos com diferentes pontos de vista, tá? Se a gente for fazer um ensaio fotográfico. Por quê? Porque a gente aprende a criar a cena, tá? A cena fotográfica. E isso modifica os pontos de vista da cena. Vários pontos de vista. E não da mesma cena, aonde muda só a pose, tá? Uma mesma cena, o mesmo ponto de vista, aonde muda só as poses, gente, é a mesma. É só uma variável. A gente chama variável daquele mesmo ponto de vista.
Não é uma fotografia diferente, é uma variável, tá bom? Terceiro, você aumenta o valor do seu ticket por cada ensaio fotográfico. Esse ensaio fotográfico aqui, ele foi feito para uma promoção de sorvete, tá? Então, foram feitas, né, do mesmo ponto de vista, é o exemplo que eu tô citando agora, do mesmo ponto de vista, variáveis, é a mesma fotografia. Por quê? Porque ela tinha que ser ela tinha que ser vertical e ela tinha que ser dentro de um tamanho para um pôster. Era essa a determinação do designer gráfico. Então, o quê? Aumenta o valor, porque é uma fotografia só. E a gente vai ficar mais tempo porque a gente vai, né, determinar, a gente vai ter uma veste gráfica mais rígida. E por quê? Porque ela é um comercial, ela é uma promoção. Então, aumenta o ticket do ensaio fotográfico. Não é para pessoa, não é para essa moça é uma modelo, tá? Não é para pessoa, não é para ela, não é por vaidade, é para promoção. Gente, modelo não é modelo de desfile, é modelo, quer dizer o quê? Que ela se prestou a entrar na promoção como se ela, né, tivesse comprando um sorvete, tá? Sorvete fresco só de fruta, tá bom? Então, olha só. Isso aqui é para vocês entenderem os 3 pontos principais, tá? Que dão vantagens a um fotógrafo em fazer uma fotografia profissional, criando a cena fotográfica. Quais os erros mais comuns dos fotógrafos ao fazer fotografias? Ah, meu povo! Um dos erros mais comuns que os profissionais da fotografia cometem ao fazer uma fotografia é fotografar para si mesmos, seguindo uma opinião pessoal, um gosto pessoal. Ou seja, satisfazer o próprio gosto pessoal sem se preparar para o dia do ensaio, entendendo qual tipo de fotografia o cliente precisa e qual o objetivo de comunicação que se pretende utilizar nas fotos que serão feitas. Gente, é fundamental se preparar para o dia do ensaio, tá? Entendendo qual é o objetivo do cliente. Esse é um exemplo de foto, tá? Eu fotografei para mim. Essa foto é o proprietário, esse senhor, ele é proprietário de um negócio de frutas frescas na Sicília, tá? Essa foto eu fotografei para mim. Ele não, vamos dizer assim, essa comunicação, essa imagem é uma imagem, não é uma foto com um grande poder de comunicação. Por quê? Porque ele tá sentado, ele tá me olhando, ele não tá fazendo nenhuma ação, ele não tá... a cena, ela não tá organizada para dizer que ele tá vendendo, né? Ele é o proprietário. Então, essa imagem, eu fiz para mim. Por quê? Porque ele é uma pessoa que ele estava cantando. Ele canta. A característica desse senhor aqui, ele canta as frutas. É uma característica do lugar dele, da loja dele. Ele começa a cantar um pouco como... eu não sei como explicar, mas ele canta e coloca o nome da fruta. E aí ele cria versos, poesias, mas cantando, tá? É uma coisa muito antiga, são 3 ou 4 gerações de cantores, né, que vendem as próprias frutas desse jeito. Então essa foto é pra mim, ela não tem nada de comunicativo, de poder comunicativo, ela é interessante, pode ser, mas é um gosto pessoal, tá? Então ela não serve para indicar que esse senhor venda a fruta que é o seu negócio, tá bom? Por onde um fotógrafo deve começar para fazer uma fotografia profissional? Você pode começar com um curso básico para fotógrafos da sua cidade. Ou, se ainda não tem certeza de qual caminho quer seguir, pode optar por qualquer curso online ou ler livros, simplesmente. O que absolutamente não pode faltar para qualquer aspirante a fotógrafo, freelancer, é a prática. Não importa como tu comece, lendo livros, autodidata, indo trabalhar junto com um fotógrafo como assistente, não importa.
é prática. Fotografia é prática, 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 gente. É muita prática, tá? Eu vou dizer milhões de vezes aqui a mesma coisa. Fotografia é eu adquiro conhecimento e corro para prática. Praticar, praticar, tá bom? O que um fotógrafo precisa saber para fazer uma fotografia profissional? Gente, resumindo, precisa saber criar uma cena fotográfica de forte impacto comunicativo, tá? Essa é o tema de hoje. Então, criar a cena fotográfica de forte impacto, tá? Comunicativo. Para isso, eu trouxe 2 exercícios, tá? Para vocês fazerem. 2. Vamos ver aqui. Eu quero aumentar. Primeiro, eu digo sempre, cor, textura e forma. Uma fotografia, gente, ela tem que gerar, tá? Percepção, a primeira percepção que as pessoas vão olhar em qualquer lugar do planeta, tá? É a cor, a textura e a forma, tá? Isso vai ser sempre assim. Por quê? Porque a gente é dotado, o ser humano, ele é dotado de o quê? Percepção. Vocês estão vendo essa luz que tá dando incômodo? Eu coloquei de propósito para dizer para vocês o quê? As pessoas, elas vão escutar o que eu tô dizendo, porém, olha só, se eu começar a me mexer, as pessoas não vão mais entender o que eu tô falando, porque elas vão ficar observando a luz. Gente, é incorporado no ser humano isso. Ele vai ficar olhando a luz, por quê? Porque dá problema nos olhos, vamos dizer assim, incomoda um pouco os olhos, essa luz, né, direcionada. Então, isso é para entender, tá? Ó, se eu fico aqui, ela já fica melhor. Se eu venho mais pra frente, fica melhor ainda, tá? Isso pra dizer o que, gente? Que, eu sei que é pequenininho o quadrinho, mas dá pra ver. O ser humano, ele olha cor, textura e forma imediatamente quando olha para uma fotografia. Então, o exercício prático é esse. Escolha uma de cada, ó, fruta. Então, tomate, pepino, cebola, alho, laranja, limão, kiwi, maçã e faça uma composição sobre um cartão preto e um cartão branco. Olha aqui, gente. Faça uma composição, aprenda a entender as diferenças. O que acontece com as cores se eu tenho preto e o que acontece com as cores se eu tenho branco em torno. Corte pela metade, corte fatias, entenda quais são as formas e texturas dessas frutas e verduras, tá? Entenda. Faça exercício prático e faça fotos. Pratique. Olha a diferença. Então, esse exercício, como objetivo, é entender forma, textura e cor. Essa mesma forma, textura e cor, ela vai estar em cima de uma superfície preta e em cima de uma superfície branca. E vocês vão entender quando estiverem fotografando a diferença. Pode ser luz natural, pode ser não no sol, tá? Porque tem a água nos alimentos e aí vai ter muitos brilhos. Mas tem que ser assim na sombra, melhor, tá? Porque senão tem muitos brilhos. Se não, testa, né, gente? Faz foto, faz testes. Mas a melhor luz para obter esse tipo de cor é na sombra, tá? Não na luz direta. Então, luz natural, luz de sombra refletida, tá? Em cima de um cartão branco e em cima de um cartão preto, tá bom? Esse é o primeiro exercício. O segundo exercício, para aprender a dominar e a criar a cena fotográfica. Ponto de vista. Faça três fotografias do ponto de vista mais perto da linha da Terra que você conseguir. 3. Entenda o mundo que existe olhando dessa altura. Aprenda a abaixar, né? Abaixar o ponto de vista. Esse aqui são fotógrafos muito conhecidos, tá? Elliot Erwitt, Frank Horvath e
Olha o outro aqui, Vivian Maier. Tá, gente? São 3 grandes fotógrafos e 2 grandes fotógrafos e uma fotógrafa, tá? E criaram, tá, tipos de fotografias diferentes, só alterando o ponto de vista. Então, esse é o segundo exercício para, né, criar uma cena fotográfica de impacto comunicativo, tá bom? Então é isso, chegamos ao fim da live de hoje. Os exercícios são práticos, fáceis. Corta metade da fruta ou verdura, coloca em cima de um papel e começa a entender como compor. O segundo exercício é abaixe a máquina fotográfica ou o celular, pode ser também com celular, e altere o ponto de vista. Chegue mais perto da linha da terra que vocês conseguirem e clica. Entenda o que tem ali. Entenda o que vocês estão olhando. É o gato, é o cachorro, os pneus da bicicleta, do carro, é um jogo de, né, por exemplo, em um campo de futebol, o que vocês estão vendo? Qual é o mundo que passa ali embaixo, tá? São 3 exercícios. São 2 exercícios, tá? Escreve para mim, deixa nos comentários esses exercícios, entra em contato, vai no canal do Viver com Clique no Instagram, entra em contato e me mostra, tá, o resultado desse exercício, tá? Então a gente se vê segunda-feira que vem, porque toda segunda-feira às 15 horas aqui no canal do Viver com Clique tem o quê? Live sobre fotografia. Ensino fotógrafos a criar a cena fotográfica. Tá bom, gente? Obrigada. Um abraço. Tchau.